Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Tá Com Elas, o primeiro programa das mulheres conservadoras. Nós estamos direto pela TV The News, canal digital aberto 581, com retransmissão para os canais no YouTube Fator Político, 011 News e TV Flórida, nos Estados Unidos. E olha, nós estamos transmitindo para mais de 12 milhões de lares. Compartilhe o link da nossa transmissão. Deixe a sua opinião pelo Superchat para apoiar o trabalho do jornalismo independente do Fator Político BR. Deixe sua opinião aí no chat também. Nós estamos vendo tudo por aqui. Eu sou Rose Rocha e agora você tá com elas. Conosco aqui sempre a jornalista Berenice Leite. Boa noite, Berenice. Agora sim, boa noite, Rose, boa noite às nossas convidadas, doutora Daniela, também a deputada delegada Sheila, uma satisfação imensa estar com vocês mais uma sexta-feira, nessa bancada só de mulheres poderosas, lideranças, né, reunidas aqui juntas e com opiniões fortes no dia de hoje. Precisamos, né, Berenice? Olha só que honra nossas convidadas especiais de hoje, né, Bê? A deputada estadual pelo PL de Minas Gerais, delegada Sheila, ela está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, preside a Comissão de Combate ao Crack e outras drogas, é membro efetiva da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e procuradora adjunta da Mulher, além de presidir a Frente Parlamentar Juntos contra a Pedofilia. Quanta coisa, hein, deputada? Bem-vinda ao programa Tá Com Elas. Muito obrigada pela aceitação do convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de estarmos juntos. É sempre bom, né? A mulher sempre gosta de se encontrar e conversar, trocar experiência. Muito obrigada pelo convite. E assuntos tão importantes, né, deputada, com esse currículo que a senhora tem. Nós estamos aqui também, olha só que honra receber também. Nós estamos com advogados que tem especialização em direito das famílias e contratual, um assunto muito importante, que vai valer muito para a gente conversar hoje. Daniela Henriques, bem-vinda, Daniela, o programa Tá Com Elas. Boa noite, meninas. O prazer é imenso estar com pessoas que têm opiniões tão fortes e que nos levam a uma sociedade melhor, a um caminho aberto para essa força, para esse fronte que a mulher vem buscando há tanto tempo perante esse país, o mundo inteiro. Então, é um orgulho e ver um programa de debate entre mulheres com temas de tanta relevância. Fico muito orgulhosa e agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Que bom. Bom, nosso assunto de hoje a gente vai falar, não poderíamos deixar de falar, sobre o assédio. Assédio moral, assédio sexual. Nós tivemos aí o caso recente do ministro dos Direitos, ex-ministro agora, né, dos Direitos Humanos de Lula, Silvio Almeida, que está sendo investigado por assédio contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e não só contra a Aniele também, não é, Berenice? Tem outras coisas por aí, né? Exatamente, Rose. O que me chamou a atenção nesse caso do Silvio Almeida é que ele é muito semelhante a outros no nosso país que tiveram repercussão, né, na mídia. Nós tivemos o exemplo do João de Deus, quando saiu a primeira denúncia contra ele, percebemos que as outras vítimas, que às vezes há muito tempo tinham passado pela mesma situação, começaram a criar coragem de denunciar, né? E aqui nós estamos com duas mulheres, uma advogada e uma delegada, que vão poder falar com mais propriedade sobre esse assunto, porque é mais ou menos assim que sempre funciona. As vítimas têm medo, a mulher tem medo de denunciar. Geralmente, o agressor, né, aquele que comete esse tipo de crime, seja o assédio moral ou sexual, tem medo de ser chamada de mentirosa, às vezes porque o assediador ocupa um cargo de liderança, né? Exemplo do João de Deus, aqui nós temos o ministro, o exemplo mais recente, um ministro de Estado, e em relação a ele, já surgiram outras denúncias, não só
da ministra Miele Franco, como de funcionárias, assessoras ali da pasta, e agora já temos conhecimento também de alunas, ou seja, isso é um fato corriqueiro desde a época que o Silvio Almeida ainda era professor em universidade. Então, quero já aproveitar e estender aqui para ouvir também a deputada e delegada Sheila, porque, como eu disse, né, deputada, esses casos, geralmente, o agressor, ele tem um certo domínio sobre a vítima e acaba exercendo isso no sentido da pessoa ter medo de denunciar. Por que será que acontece isso? Então, na verdade, o poder ele é fascinante, ele é sedutor, né? E muitas vezes a pessoa ela chegou em determinado posto, em determinada posição que ela nem imaginava chegar, e parece que quer mais e mais e mais. E essa questão tanto do abuso quanto do assédio, em suas várias modalidades, em relação às mulheres, eu acho que tem mais a ver com essa vontade de dominar, essa vontade de ser mais do que os outros, do que a própria satisfação da lascívia, sabe? Esses anos todos de experiência, agora esse ano eu completei 24 anos de Polícia Civil, a gente percebe isso, que muitas vezes aquele sentimento que alguns homens, claro que não é a maioria, graças a Deus, mas alguns homens desenvolvem em relação às mulheres, que é o sentimento de posse e propriedade, e de superioridade também. Né? Ontem, por exemplo, nós tivemos uma votação importante do Congresso Nacional, onde foi aprovada a nova lei do feminicídio, que é o assassinato de mulheres, muitas vezes por questões de violência doméstica e outras vezes por preconceito ou somente pelo fato dela ser mulher. Né? Então, tem muito disso. E por que é tão importante essa questão? O que tem a ver essa questão do feminicídio? Porque a gente tem uma estatística triste que, em 90% dos casos de feminicídio, a razão é essa, não aceitação do término do relacionamento. O que é isso? Sentimento de posse e propriedade em relação às mulheres. Então, muitas vezes o superior hierárquico, no caso do assédio sexual, não basta ele ter uma certa superioridade temática, técnica, não. Em relação à mulher, ele quer ter essa superioridade também sexual, do sexo forte, de alguma maneira ele quer provar que ela é submissa a ele, não, mesmo que não seja apenas no trabalho, sabe? Então, a gente vê muito essa relação desse instinto mesmo, né, de posse e propriedade que muitos homens desenvolvem em relação às mulheres. E, nesse caso específico, né, da ministra Aniele, a mídia tem divulgado bastante, falando, né, que, se eu não me engano, cerca de 10 mulheres já denunciaram o assédio moral. A ministra Aniele teria denunciado o assédio sexual, né? Porque ele teria feito investidas de cunho sexual em relação a ela. Então, eu queria só esclarecer assim, rapidamente um pouquinho sobre esses conceitos, que é para não ficar dúvida. Né? Nós temos aí no Código Penal o assédio moral, que é crime. Está lá no artigo 146 do Código Penal e tem a ver mais com as funções desenvolvidas mesmo. Por exemplo, qualquer superior hierárquico de forma reiterada, né? Fica reiteradamente, ele ofende a dignidade daquele trabalhador ou daquele servidor público que está hierarquicamente, né, abaixo dele. Ele fica causando transtornos físicos, transtorno mental para aquele funcionário, mas sem cunho sexual. Esse é o assédio moral. E essa conduta ela tem que ser praticada de forma reiterada, não é uma vez ou outra, né? Que praticou algum tipo ali, por exemplo. Pegou aquele servidor e colocou uma carga de trabalho que sabia que ele não poderia cumprir e depois ficou desmerecendo, né, a atuação e tal. Isso é um exemplo, né, de assédio moral. Esse é o assédio moral. Né?
e esse crime tem pena assim, ali de 1 a 2 anos, né? Além de pena correspondente à violência, se tiver acontecido alguma violência. Agora, nós temos o assédio sexual, que é a mesma coisa do assédio moral, só que com cunho sexual. É aquela perturbação, é aquela insistência, aquela chateação, mas com cunho sexual. Muitas vezes fica condicionando uma promoção, algum pedido de férias, numa data mais oportuna para aquela mulher, fica condicionando isso a algum favor de cunho sexual, ou brincadeiras sem graça, ou convites reiterados para sair com a pessoa. E aquela mulher fica ali constrangida por várias razões, por isso que é tão difícil a gente ver, inclusive nas delegacias de polícia, registros de ocorrência relacionados a assédio sexual. Exatamente pelas razões que a Berenice falou, que a mulher tem muito medo, né, de ser desacreditada, medo de perder o trabalho, medo de ser apontada, mas você usa roupa assim, você usa roupa assado, ri demais, brinca demais, sabe? Como se nós não tivéssemos esse direito também. Então, muitas vezes ela é julgada, ela é apontada, e medo por exemplo, ela sai ali daquele emprego, aí vai procurar um outro emprego ao buscar referências, né? A pessoa fala, não mexe com ela não emprega não, porque é cheia de mimimi, não pode nem olhar, né? Então, são essas questões que muitas vezes limitam essas mulheres, né? A questão familiar também, ou para proteger a própria instituição que ela trabalha. Então, são N fatores, né, que fazem com que a mulher não denuncie o assédio sexual. Agora, no caso da ministra Aniele, eu penso, né, que não seria nem o caso de assédio moral e nem sexual, porque não existe ali uma superioridade hierárquica entre o ministro. Eles têm ali o mesmo patamar. E essa afirmação Tem essa para corroborar o que eu falei distinção? anteriormente. Tem né? essa distinção, deputada? Tem essa distinção na questão do assédio moral, de ter um cargo a mais ou acima? Porque para a gente está claro que nós somos leigos, claro que é um assédio sexual, mas tem essa distinção? Tem essa distinção. Tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, precisa ter a questão hierárquica, é o que está no tipo penal. Está na lei falando isso, né? Tem que ser praticado por um superior hierárquico. Não o chefe total, talvez, mas o encarregado em relação... Agora, tem um outro crime novo. Antes isso ficava sem contexto. Não me colocou a mão. Ou então não chegou às vias de fato. Isso nós não tínhamos uma tipificação penal para isso. E, recentemente, foi criado, né, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o crime de importunação sexual, que eu acho que é esse crime que se aplica, né, à ministra Aniele, importunação sexual, que é quando alguém, independente de ser chefe ou de não ser chefe, no caso dele, porque eles tinham uma convivência próxima, até por serem ministros, né, os dois, alguém fica o tempo todo importunando a pessoa, ou não precisa ser o tempo todo, pode acontecer apenas uma vez uma importunação de cunho sexual, sabe? Então, aí responderia, a meu ver, né, o ministro responderia por esse crime, por não existir ali o fator. E a pena é ainda maior, a importunação sexual, sabe? Vai até 5 anos, tanto que não tem nem aquela questão da prisão, da fiança na delegacia de polícia, né? Porque a pena máxima não é inferior a 5 anos. Não tem fiança, então? Não. Se for pego em flagrante praticando importunação sexual, ali no momento, né? Isso acontece muito em festa, carnaval, essas coisas, né? Puxão de cabelo, beijo à força, a pessoa mostrar o órgão sexual, ficar manipulando essas coisas, pode se enquadrar no crime de importunação sexual, né? Com a pena de 1 a 5 anos, e pode ser preso em flagrante, inclusive a fiança depois, talvez na justiça, mas naquele momento vai para a cadeia. E até num ambiente de trabalho, numa festa, num ambiente empresarial,
está acontecendo ali naquele momento, a pessoa está te importunando, está falando coisas, está te tocando, falando coisas que você não quer, está te constrangendo, pode chamar a polícia, que a pessoa está em flagrante. Por isso que, assim, eu acho que no caso da Nelly, por não ter essa questão da superioridade hierárquica, seria mais a importunação sexual do que o próprio assédio. Que é só uma diferença técnica, né? Na verdade, porque é só mesmo uma diferença técnica. Doutora Daniela, a gente tá vendo aí essas questões. Para a mulher é sempre mais difícil, né? A gente está sempre tendo que provar o nosso espaço, que somos melhor, não melhor, que somos suficientes tanto quanto, e muitas vezes a mulher se cala por isso, né? E quantas coisas a gente não ouve assim. Você vê essa diferença também? Será que tem essa diferença? Tem mulheres que são mais fortes e tem mulheres que são muito frágeis nessa questão. Tem mulheres que se abalam muito o psicológico. O assédio moral mesmo, eu já sofri assédio moral. Quando eu era bem mais nova, num trabalho que eu tinha, às vezes as pessoas não entendem o que é assédio moral. O seu superior, ele cisma com você e, de repente, ele começa tudo no seu trabalho fazer para que você se demita, para que você saia do emprego. Então, tudo começa a ser dificultado para você. Doutora Daniela, a senhora vê isso muito? A senhora fala com outras mulheres? Sempre que nós percebemos que a mulher está ocupando um lugar em que ela se sente insegura, que ela precisa daquele emprego, daquele trabalho, e de repente ela começa a sofrer esse tipo de pressão, esse tipo de assédio, ela tem muita coisa em jogo ali, porque às vezes nós estamos falando de uma mãe de família, nós estamos falando de uma provedora, nós estamos falando de alguém que precisa daquele trabalho, daquele espaço. Então, a chegar a uma decisão de se pronunciar ou de enfrentar aquilo, muitas vezes não é uma questão de coragem, né? Ela pesa a importância daquilo no dia a dia da realidade dela, o que não é aceitável, porque sim, ela merece todo o cuidado e todo o respeito onde quer que ela esteja, principalmente quando a gente está tratando aqui, conforme a delegada Sheila colocou muito bem, do assédio moral, que acontece dentro do ambiente de trabalho. No caso, nós estamos tratando aqui do ministro dos Direitos Humanos, né, o que inclusive é uma ironia, direitos humanos aqui, pelo que eu estudei sobre o caso, antes de ser divulgado esses tantos casos, tive notícia de 14 e a Aniele, o 15º caso de assédio sexual, o que eu concordo com a doutora, que seria mais importunação sexual por eles terem paridade de cargo, mas que ele tem 14 outras acusações de assédio sexual. Mas falando em assédio moral, antes disso tudo vir à tona, já temos na imprensa, aqueles que quiserem pesquisar, que o ministro não era muito querido dentro do seu espaço de trabalho. Ele teve mais de 50 reclamações de funcionários diferentes, alguns que pediram exoneração, inclusive, por assédio moral, alegando maus tratos, desqualificação, pessoas se sentindo humilhadas, vezes que chegou gritando dentro do Ministério, e impunha prazos impossíveis para respostas de trabalhos a serem entregues. Então, assim, a gente entende que já era uma conduta comum de um homem agressivo. E isso, generalizando, a gente começa a perceber, a depender da conduta, do modo geral, na vida, no dia a dia daquela pessoa, daquele homem, ele tem traços que indicam do que ele é capaz. Porque uma discussão que me chamou muita atenção em um vídeo que eu assisti, que achei muito ponderado, quando
vêm as questões, né? Mas é um ministro negro, ele é um homem que tem tantos títulos, e isso para ele já vem como um salvo-conduto de que ele não seria capaz de tais atos, de cometer tais brutalidades, assim como aí eu questiono, mas e a culpabilidade também é jogada para a vítima? Porque aqui no caso nós estamos falando de uma mulher negra que tem o mesmo cargo, que ocupa um espaço como representante de órgão público, uma ministra da igualdade racial. Como que fica isso? Né? Porque quando a gente fala, vamos supor, em casos de pessoas que tenham condições diferentes, vamos colocar aqui, então, um homem branco, que tem uma condição financeira e social muito positiva, e a gente esteja falando de uma jovem negra e exista um assédio. Então, aí já vem embutida a questão do salvo-conduto, um homem desse não seria capaz, porque ele é chefe disso ou daquilo outro, ele tem essa condição ou aquela outra, e essa moça, não, ela já vem, presume-se a culpabilidade dela, a culpa dela, porque ela usa roupa curta, ou ela mora num lugar simples, ela mora numa favela. Então, aqui, para mim, esse debate ele é algo que pode ser muito aprofundado, porque a gente não está tratando da questão do crime apenas, mas no que leva com que este crime ainda aconteça de forma tão corriqueira, porque, como eu disse no início do programa, o prazer de estar aqui com vocês hoje é muito grande, de sentir que eu estou tendo voz perante a sociedade, porque essa é uma luta travada pelas mulheres há muitos séculos, inclusive, onde a gente conta com os sutiãs na fogueira, né? Coisas até mais assim extremistas, e não é onde eu quero chegar, porque eu acho que, na realidade, mulheres e homens são capazes, mulheres e homens são inteligentes, temos condições de ocupar os mesmos cargos, porém eu acho um absurdo mulher e homens ocupando o mesmo cargo numa mesma empresa, tendo diferenças salariais. Então, essa é a questão, né? O que acontece até hoje para que a mulher seja desmoralizada, faça com que alguns homens se sintam no direito de fazer com que elas se sintam menores, diminuídas, que eles possam abusá-las no ambiente de trabalho, que eles possam abusá-las com assédio moral, assédio sexual, com importunação sexual ou com qualquer outro crime que seja. Lembrando ainda que, se feito o que aconteceu no caso que está sendo investigado da ministra Aniele Franco, isso, se com um menor de idade, um menor impúber, é considerado estupro. Então, há várias vertentes aqui que tem que ser analisadas, tem que ser vistas. Agora, doutora Daniela, se eu puder aproveitar a deixa, porque a gente também tem que pensar que, às vezes, muitas mulheres que estão nos assistindo, né, e até homens, porque homens também passam pelo crime de assédio moral e sexual, por que não? Isso pode acontecer, sim. Mas como identificar, né? Principalmente o assédio moral, muitas pessoas não conseguem identificar, saber que aquilo ali que está sendo cometido é um crime contra ela. O fato da pessoa ser pressionada, como a própria Rose disse, a sair do emprego, né? Você sofre tanta pressão que acha que não vai dar conta, e na verdade aquilo está sendo feito justamente para que você não dê conta, né? Peça para sair. Eu acho que 90% ou mais das pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo, já passaram por esse tipo de situação. Eu também, nas redações de jornalismo, o que mais tem é assédio moral, vocês não têm noção disso. Mas aí tem um outro ponto importante. A partir do momento que você identifica que está sendo assediado moralmente,
né? Como você vai provar? É a sua palavra contra a do seu chefe. Como é que você vai provar? Você grava no celular? Qual que é a orientação que você dá como advogada? Bom, aqui nós estamos falando da questão das provas materiais, né? O que a gente tem como arcabouço probatório de que aquele crime realmente aconteceu. Então, sim, hoje os recursos que nós podemos usar, que essas pessoas, não só mulheres, como homens também, porque sim, sofrem assédio moral no trabalho, ou sexual que seja, devem sim gravar, fotografar, filmar, por áudio, né, na gravação, ou um filme, mesmo que a outra parte não esteja sabendo que está sendo filmada, gravada, o que quer que seja, isso está acontecendo porque está acontecendo um crime de outro lado. Então, Mas, isso não doutora, seria uma prova ilícita, e uma né? Porque pergunta. ela está fomentando uma prova em sua defesa. Então, eu aconselho, sim, que guardem fotos, guardem documentos, filmem, gravem, porque é uma discussão muito grande, inclusive no caso da Daniele, a dificuldade de ter provas materiais, né, no que aconteceu. Mas o que nós aconselhamos que pode ser feito exatamente isso. Delegada Sheila, até ia fazer a pergunta exatamente. A gente estava comentando até no outro programa, né, Bê? Porque muitas vezes acontece tão de repente que a mulher ela fica até surpresa, assustada, e não tem como gravar, não tem como. A palavra da mulher basta, deputada, a palavra da mulher basta. Olha, a gente sempre tem essa impressão de que a palavra da mulher basta, porque nós estamos vivendo essa era digital, onde as notícias correm muito. Esse caso da Daniele mesmo, a gente vai, nós vamos acompanhar, mesmo que demore um pouco, para a gente saber. Porque a gente tem a impressão que a palavra da mulher basta para divulgar, para chamar atenção pelo que aconteceu. Agora, lá, né, a doutora Daniela sabe disso que eu estou falando. Lá, quando chega na justiça, nos tribunais, e os recursos, e recursos, e recursos, a depender, inclusive, da condição financeira, né, do abusador, né, ali do assediador, sabe? Isso vai recorrendo, as penas não são tão altas, são muito pequenas, prescrevem muito rápido. Eu acho que a dificuldade que nós temos é de realmente existir uma punição efetiva, né? Porque a mulher ela vai ser punida psicologicamente pelo desgaste do processo, pelo desgaste social, igual quando muitas vezes eu acompanho vários casos, inclusive adolescentes que são assediadas, sofrem importunação sexual em festas, em boates, essas coisas. Aí elas vão para a internet, falam, e tem aquela gama, pessoas que apoiam, uma gama de pessoas, sem vergonha, mas você bebeu demais, mas isso e aquilo. Ela já vai sofrer essa punição do julgamento e depois, né, esse desgaste do processo, que é muito moroso, muito demorado, e as penas são frágeis, e principalmente a dificuldade probatória. Você mesmo, acho que foi a Rose, né, ou a Berenice que comentou, enquanto a doutora Daniela falava que escapou, né, e a prova é ilegal, né? Hoje, os nossos tribunais superiores aí, infelizmente, né, as decisões deles têm sido assim catastróficas, as súmulas vinculantes, né, no sentido de sempre beneficiar quem faz coisas erradas. Essa que é a verdade, acaba desanimando a gente nesse sentido, porque eu não duvido de uma mulher ter como única prova uma gravação que ela mesma fez e chegar lá cair por ser considerado uma prova, né, uma prova ilegal e anular o processo inteiro. E no Pode final dizer não até tem que nada. ela provocou essa prova, né? Exatamente. Porque fala, mas e o contexto anterior? Você não estava pelada? Mas você entendeu? Ele pode falar o que quiser. E a prova testemunhal, gente, é dificílimo, dificílimo. Delegada. Que eu me lembre, eu atuei uma única vez num inquérito bem grande. Por isso que eu falo da frustração com o resultado final. Um inquérito bem grande de um escritório de contabilidade onde trabalhavam 35 mulheres.
Todas as servidoras, as funcionárias eram mulheres, só os encarregados, os chefes eram homens. Você imagina, né? Então, várias mulheres passaram por situação ali de assédio sexual mesmo, pesado. Uma teve coragem de denunciar, e depois algumas outras também, que vai aquele efeito manada, elas se encorajam, só que a dificuldade probatória foi imensa, e as outras colegas eu ouvi todas, das 30 e poucas que só vai só ruim de conta. Eu ouvi todas e, assim, o pessoal não falou. Né? Acho que na hora do vamos ver lá, ninguém falou. E eu relatei o inquérito um pouco inconclusivo, indiciei, mandei para a justiça, eu não acompanhei o desfecho, mas eu tenho certeza que não deu em nada. Sabe? Então, assim, isso é muito frustrante também. Não basta termos leis. Claro que as leis são importantes, né? São novas. E porque muitas vezes, como a doutora disse, a doutora Daniela disse, é tão corriqueiro, mas não chega à imprensa, só chega à imprensa os casos de pessoas com notoriedade, de pessoas no poder, e essas pessoas não são punidas, não é? Agora, uma angústia que a gente tem em relação a isso. A impunidade no nosso país é muito grande. Muito grande. E, além disso, eu acho que tem que ter muita coragem para ir na delegacia e denunciar. E daí, eu te ouvindo, delegada, eu vejo a importância agora das delegacias especializadas para a mulher, né? Porque antigamente não tinha isso. E as mulheres, às vezes, eram discriminadas ali na hora do registro do boletim de ocorrência. Às vezes, um agente homem que desacreditava dela, que fazia perguntas indelicadas, duvidando ali do que ela estava dizendo. A gente sabe que isso acontece até hoje, mas diminuiu bastante graças a esse tipo de serviço especializado, né? Demais. Quando eu acompanhei esse processo, que eu entrei na Polícia Civil em 2001, 17 de janeiro de 2001, e as delegacias especializadas, elas vieram nessa época, aproximadamente, no estado do Rio de Janeiro. Eu comecei no Rio de Janeiro, fiquei lá por 6 anos e depois vim para Minas. E nessa época que estavam implantando as primeiras delegacias especializadas, ninguém queria trabalhar lá. Era lugar de pagar castigo. Então, eles pegavam os policiais bronqueados, que foram presos e estavam ali aguardando processo, aqueles que não trabalhavam, e eles jogavam na delegacia de mulheres. Vai lá ouvir as chatas. Assim, mas assim, naquela época. E até eu, não gosto nem de falar isso, mas até nem eu queria trabalhar lá. Né? Não queria, porque a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, sabe? Mas, graças a Deus, isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, as delegacias de mulheres, elas realizam trabalhos relevantíssimos, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, nós temos ótimas delegadas. Quem trabalha nas delegacias especializadas hoje, aqui em Minas Gerais, eu posso dizer, são pessoas vocacionadas e que querem estar lá. Ninguém mais coloca na delegacia de mulheres pessoas que não querem estar lá, até porque não é fácil trabalhar ali. Eu já trabalhei um tempo aqui em Minas e assim, é uma dor muito grande. É muito mais fácil, vamos dizer assim, você trabalhar numa especializada de investigação, combate ao homicídio, que a vítima já se foi, entendeu? Do que você trabalhar ali, vendo e presenciando o sofrimento de pessoas vivas, e você não tem muito o que fazer. A mulher chegar ali maltratada, muitas vezes, a Lei Maria da Penha, muito bonita, né? Mas cadê as casas abrir? Para você colocar a mulher. O cara foi lá e tentou matar ela, sei lá, com facada, ela foi internada, ficou no CTI, graças a Deus sarou, voltou, o cara está foragido. Para onde que essa mulher vai? Voltar lá? Para o local onde ele vai encontrá-la? Para a casa do familiar? Não, deveria ter a casa-abrigo disponível para ela, só que a gente sabe que não é essa a realidade. E os filhos, e a família, e o dinheiro? Né? Porque muitas vezes o agressor ele retira a mulher do trabalho, não dá oportunidade para ela estudar, para ela crescer, para ela se desenvolver. Então, muitas vezes ela fica por conta da dependência econômica e vai virando aquela bola de neve, e nós temos aí esses índices alarmantes, onde a cada 15 horas no nosso país uma mulher é assassinada em razão de violência doméstica. Né? Então, é um problema muito sério ainda, que precisa ser muito falado, discutido, e é assim, fazendo isso aí que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, que a gente combate. Doutora Daniela, como perceber que é assédio sexual? Porque você está numa empresa, quando um olhar ou uma cantada no ambiente de trabalho se transforma em assédio sexual?
Eu vejo que quando aquela pessoa sente que passou do limite, né? A vítima sente que o tratamento passou de um limite aceitável. Quando ela se sente agredida, né? Eu acho que a partir do momento que aquilo começa a se repetir, às vezes é uma cantada, às vezes é um encostão, encosta de um jeito, encosta na pessoa, às vezes são brincadeiras desagradáveis, então os indícios vão aparecendo. E eu acho que dessa forma a própria vítima começa se sentir constrangida. E a partir do momento que ela começa a se sentir constrangida, ela pode saber que ela está sofrendo um assédio nesse cunho sexual. Agora, gente, se vocês me permitem entrar numa questão mais política, ainda falando do Silvio Almeida, eu estava aqui pensando, né? Porque caiu por terra essa história só agora, mas a gente já tem a informação de que o próprio presidente Lula e a primeira-dama já tinham conhecimento dessas denúncias, inclusive por parte da ministra Aniele Franco, há 7 meses. O presidente Lula, doutora, ele também não deveria responder, não sei por qual crime, é isso justamente que eu queria saber da senhora, por ter abafado o caso, por nada ter feito, porque a denúncia, se não fosse a tal ONG, né, Me Too, até hoje esse caso não teria vindo à tona e ele estaria lá bonito e taradão no seu ministério. Doutora para mim ou para delegada? Doutora Daniela. Bom, eu entendo que, numa linguagem bem simples e direta, é um cúmplice, né? Mas, como você disse, trazendo para o lado político da coisa, Berenice, o que isso me tirou uma noite de sono, de questionamento pessoal, de conturbação, assim, de ideias, né? Porque somos conservadoras, somos mulheres que temos uma posição definida, politicamente falando, e aí aquilo ficou na minha cabeça de uma forma assim que eu acho que chegou no inimaginável, porque até então os ataques deferidos eram sempre pela polaridade política, né? A esquerda, a direita, os conservadores, os comunistas, os fascistas, enfim. É sempre as brigas, as disputas, o ambiente político que a gente vive hoje no país, de polaridades. Mas, como uma boa conservadora, o que eu posso dizer é o seguinte: o que me pegou e me deixou mais surpresa é que a coisa anda tão quente, que eles não têm mais o respeito entre eles mesmos. Eles conseguiram, porque aqui a gente não tem nem uma prerrogativa para falar assim, olha, vejam bem, nós estamos falando do ministro dos Direitos Humanos e da ministra da Igualdade Racial. São temas que em algum momento se encontram, né? A proteção dos seres humanos, cláusulas pétreas, todos somos iguais perante a nossa Constituição. E aí, ambos são negros, então não há essa diferença também. E ali, ambos corroboram com as ideias do mesmo presidente, dos mesmos partidários, daquele partido, daquele polo. E nem assim é possível mais manter o respeito. Esse desgoverno, ele anda de uma forma que não consegue mais andar sobre duas pernas. Porque hoje o modus operandi de ataque perdeu até a mira. Eles agora atiram para todos os lados e eles estão caindo exatamente naquilo que era muito provável, de começarem a atacar a si mesmos, porque um dia a verdade e a justiça de quem são aparece, porque um homem com
com tantos predicados, mas com tantas acusações, com uma conduta tão maculada, será que ele seria a pessoa ideal para ser o ministro dos Direitos Humanos? Ou como eles preferem, talvez, né? Eu não sei, eu só sei que aqui entrou agora também no lugar dele, vou te falar, tem essa ficha corrida. Exato, era onde eu ia chegar. A gente Já entrou pela porta dos fundos, né? Com o processo Sim. Aí nas costas de... Tivemos uma ministra interina por pouquíssimo tempo, né? Que deixou só a cadeira ali esquentando para procura. Gente, eu vi uma matéria que dizia assim: presidente procura mulher negra para assumir o Ministério Por dos quê, Direitos né? Humanos. Parece que é uma cota que tem que ser preenchida. É cota. ridículo isso. Eu acho que isso sim é que deveria ser considerado racismo, sabe? A pessoa não tem que estar ali porque ela tem a cor X ou Y, e sim pelo mérito. Né? Talvez ele não tivesse um homem de confiança na equipe que não fosse assediar pessoas, né? E talvez a cor também traga qualquer tipo de garantia né, de tantas coisas, como honestidade, capacidade, não sei, talvez seja isso. Agora, só completando, Berê, a sua demonstração de indignação, isso é algo que eu trago comigo desde dos bancos acadêmicos. Quando não me esqueço de uma discussão que eu tive, uma discussão saudável, respeitosa, com um professor, inclusive, que eu admirava muito, e admiro, sobre a nossa Constituição, que eu vou levantar uma polêmica aqui, mas eu me garanto no que eu vou dizer. Eu vejo a nossa Constituição como uma Constituição racista, porque uma Constituição que tem cotas, por si só, já diferencia. Poderia ser feito algo a respeito daqueles que têm menos condições de chegar a uma faculdade, de ter um atendimento? Sim, mas para isso precisaria ser feito um estudo minucioso, de uma forma mais justa, mas por causa da cor da pele. Então, quer dizer que todos aqueles que são índios, que são amarelos, japoneses, imigrantes, chineses, eles negros, eles todos não tem nenhum que tenha uma boa condição para não precisar passar pelo sistema de cotas. E aí o meu professor, eu acho que ele queria me matar esse dia, porque eu falei perante a sala inteira e argumentei que, no meu ponto de vista, a gente já começa com uma constituição racista quando se coloca dessa forma. E o primeiro absurdo é a cota eleitoral, né? Nossa! Imagina, isso também. a cota eleitoral. Delegada, a Berenice até estava falando da ministra Aniele Franco. É claro que ela tem a oportunidade de ajudar muitas mulheres, porque muitas mulheres se calam, e sempre o que a gente vê é que quando uma fala, outras começam a falar. Não é isso que a gente está vendo dessa ministra, que poderia ajudar muita gente. Se não fosse o movimento aí, a ONG Me Too. Eu queria saber da senhora, além dessa ONG, as mulheres que sofrem esse assédio, onde elas podem reclamar? Existe um canal, um disque, denúncia, alguma coisa? O que elas podem fazer? Bem, nós temos aí muito conceituado, né, o Disque 180, que é um disque denúncia específico para violência contra a mulher e qualquer tipo de assédio, violação, violência contra a mulher é violência doméstica, violência contra a mulher. Então, o Disque 180, o próprio Disque 100, né, que não é só para crianças, o Disque 100 é para graves violações a direitos humanos. E o que o próprio ministro dos Direitos Humanos fez e deve continuar fazendo, né? Porque o abusador dificilmente ele muda de ideia, né?
Então, o próprio ministro dos Direitos Humanos, ele era o chefe ali do Disque 100, né? Onde as vítimas podem ligar e conversar com alguém, seja lá o que for, se ela se sentir violada como ser humano, né? E uma mulher, quando ela sofre assédio, qualquer tipo de violação, o que a gente se sente é assim, violada como ser humano, como pessoa. A gente se sente um nada. Eu já passei também por situação de assédio sexual, assédio moral não, mas assédio sexual, logo no meu início da carreira como policial, tinha um delegado de polícia, ele era o meu superior hierárquico, comandava a unidade e eu coordenava uma unidade de plantão. E ficava, quando eu estava durante o dia e ele ficava me ligando toda hora para ir na sala dele, eu tinha 20 e poucos anos, né? Vim de Presidente Prudente, interior de São Paulo, 1.000 quilômetros de distância, sabe? Aquela situação. E cada conversa fiada, cada piadinha, e eu tinha muito medo, eu não sabia a quem recorrer, eu queria sair correndo dali, e depois foi só piorando, e depois ele começou a ficar jogando paciência no computador com cartas pornográficas, e toda vez que eu entrava na sala dele para ele me passar alguma ordem, muitas vezes de coisas que nem eram atribuições minhas, né? Ele virava a tela do computador para que eu visse ele jogando paciência com cartas pornográficas no computador da unidade policial. E ele era um senhor já de 67 anos, porque todo mundo falava, daqui 3 anos ele vai sair na compulsória, né, e tal. Mas mesmo assim, né, não é porque a pessoa tem mais idade que tem o direito de fazer isso com as pessoas. E eu me sentia muito constrangida, eu sentia muito medo, sabe? Eu passava horas e horas, às vezes, pensando a quem eu vou recorrer, lia, né, o Código Penal de frente para trás, de trás para frente, não achava algo para me socorrer. O que era isso, gente? Né, o que poderia ser? Naquela época, nem essas legislações tinham, né, doutor Daniel? Era 2001 para socorrer a gente. E ficava por isso mesmo, é muito constrangedor. E o que esse ministro, né, de defesa dos direitos humanos fez foi gravíssima violação aos direitos humanos. Isso é inadmissível. Inadmissível. O que acontece muito é a questão da apropriação indevida de pautas, né, pelo segmento da esquerda mesmo. Se apropriam indevidamente de pautas como defesa da mulher, né? Não sei qual tipo de mulher que eles defendem, porque nós não somos defendidas por eles, né? A mulher que faz a opção, muitas vezes, de ser dona de casa, né? De cuidar dos filhos, de ser provedora, de gerir, de gestar, de ter quantos filhos ela quiser. A mulher que faz essa opção não é o modelo de mulher que eles aceitam. Eles acham que todas as mulheres que fazem opção em não trabalhar, em se dedicar à família, ao marido, né? E tal, são mulheres oprimidas, são mulheres que estão dando mau exemplo e por aí vai. E não é assim. Né? Eles querem implantar o modelo deles, oprimir para que as mulheres sejam do jeito que eles querem. É só essas mulheres que se amodam em determinado padrão, né? Que serve como referência de mulher. A mulher conservadora, como nós, não somos referência de mulher para isso. Então, eles se apropriam indevidamente dessas pautas para manipular nós e conseguir votos com isso. Mas lá, quando a gente vai observar, a gente não vê nada de efetivo, de que realmente funcione, né? Para mudar essa realidade tão triste do nosso país em relação à defesa dos direitos da mulher. Berenice, uma pergunta? Não, é só para complementar, né? Os números de feminicídio aumentaram nesse governo, importante lembrar. E é um governo realmente que se apropriou também dessa bandeira, né? De que defende as mulheres, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. Um governo hipócrita e que demorou muito para se pronunciar nesse escândalo envolvendo o ministro Silvio Almeida. Agora, se eu puder aproveitar a deixa e exaltar, já que nós estamos aqui no Tá Com Elas, esta semana aqui em Brasília, Rose, eu queria parabenizar o trabalho da presidente da CCJ, a deputada Carolina Detoni,
que enfrentou ali vários desafios, né, vários deputados homens que tentaram impedi-la de conduzir a sessão pelo PL da anistia dos presos do 8 de janeiro. E ela, com muita maestria, conseguiu tocar a sessão. A gente sabe que foi adiada a votação para o mês de outubro, mas não por questões dela ter ali não segurado a onda, digamos assim, né? Na verdade, é porque acharam mais prudente fazer esse acordo nesse momento e aí em outubro voltar com tudo para poder aprovar esse projeto do PL da anistia para os presos do 8 de janeiro, que é só uma questão de tempo e que inclui, inclusive, mulheres presas, condenadas de 13 a 17 anos. Temos o caso daquela professora que já é uma idosa, né? A Débora também, que é mãe de 2 filhos, que também está presa até hoje, foi transferida para um presídio mais longe da família ainda, simplesmente porque escreveu com batom na estátua lá da Justiça. Um crime que poderia ser considerado de vandalismo. A gente tem tantos pichadores de rua e nada acontece, aí a mulher vai lá e escreve com um batom, algo que com um pano você tira, e aí pega essa pena toda, já está cumprindo antes mesmo de ser condenada, presa até os dias de hoje. É isso. Doutora Daniela, a gente estava falando aqui das questões de como que a gente prova, como que a mulher prova na justiça o assédio sexual? Ela tem de se preparar, como a senhora mesmo estava falando. Algumas vezes é claro que não tem como, de repente, às vezes é uma vez e é de repente. Mas se acontece uma vez também, como a delegada disse, vai acontecer mais vezes. Como ela pode se preparar para isso, para ter essas provas? Acho que está sem áudio. Tem o áudio. Eu tinha o anfitrião precisa ativar meu som. O que acontece é o seguinte: realmente, muitas vezes, a mulher não está esperando por aquilo, ela não aguarda que aquilo vai acontecer uma primeira vez, até porque, principalmente num ambiente de trabalho, o susto é tão grande, porque às vezes ela recebe isso de uma pessoa que ela admira, de uma pessoa a quem ela tem profunda admiração, é alguém em quem ela se pauta como exemplo de aprendizado, sabe? Às vezes é um chefe que parece ser muito legal, e ele se utiliza exatamente dessa postura para chegar na vítima. Então, quando a delegada Sheila fala que pode ser uma surpresa, assim, pode acontecer inesperadamente, realmente é muito difícil ter uma prova material em um caso isolado. Mas, eu volto a dizer, quando acontece com uma frequência maior, aquilo vai se tornando algo repetitivo, e a mulher não vai pedir para sair daquele trabalho, ela sim, o que eu oriento é que ela faça o possível para se munir do maior número de provas possíveis. Apesar de concordar com tudo que a delegada Sheila falou, que a gente sabe que, assim, nos livros, nos códigos, principalmente no nosso Código Penal, né, a gente tem lá os artigos, os delitos, as condenações, as penas, mas na maioria das vezes a gente acaba pensando que será que vale a pena expor a pessoa? Porque a gente sabe que muito provavelmente pode acabar numa transação penal, ou pode não dar nada, vai pagar a cesta básica, e a pessoa ficar exposta, sabe? E aí aquela questão do julgamento, não, mas ela é uma mulher provocativa, ela se veste de forma provocante, e ele é homem, ele tem instintos. Isso é ouvido ainda muitas vezes, mas eu acho que tem surgido mulheres com muito mais coragem. Volto em um ponto da delegada novamente, no ano de 2001, como ela falou. 2001, gente, não é possível ser comparado com 2024. As delegacias de mulher que ali se começavam, né, a gênese dos cuidados
com a mulher nesse sentido, realmente eram lugares que estavam começando a ter alguma visibilidade, alguma existência, mas não estavam preparados para o que podiam ser. E hoje, pelo menos aqui em Minas, realmente nós temos delegacias muito boas, especializadas em crimes contra a mulher. E isso traz uma segurança para muitas mulheres que são acolhidas, que são ouvidas, que fazem uma medida protetiva de urgência, que sentem segurança com aquilo. Em alguns casos, não. É como a delegada falou, o agressor volta ao lugar e dá uma facada, dá um tiro, mas tem aqueles também que têm a perder o emprego, têm a perder a família, ele não quer perder o contato com os filhos, então ele vai andar na linha, porque se ele descumprir aquela medida, ele vai ter consequências. Então, hoje a coisa também me dá alguma esperança de que vai caminhando, e uma hora, de passo em passo, a gente vai progredindo. Mas, respondendo a pergunta da Rose, em casos isolados, difícil, Rose, provar a materialidade. Em casos reiterados, um pouco mais fácil. Mesmo que lá na frente possa não dar em nada, eu acho que é muito válido. Acho que nós devemos encorajar as mulheres. Concordo com a delegada Sheila que nós, mulheres conservadoras, não nos adentramos a caixinha, né, o modelo de mulheres que eles acham que nós devemos ser, porque nós somos mulheres que, sim, queremos contribuir para a sociedade, mas nós somos mães, nós somos esposas, nós somos mulheres que temos lares e que nos orgulhamos muito disso, porque nós podemos brilhar na sociedade, na política. Gostaria imensamente de pegar a deixa da Berenice para parabenizar a deputada Carol Detoni, que foi incrível o trabalho dela esses dias, parabenizar Bia Kicis por essa noite que ela ficou 12 horas ali, incansavelmente, nos Obstruindo a protegendo, pauta. né? Então, sensacional. Perfeito. Acho que o seu áudio está fechado agora, Rose. Agora sou eu, né? Quero agradecer demais a presença de vocês. Nossa, uma conversa muito, muito importante para nós, mulheres. Nós temos tão pouco espaço, né? Vamos abrir os espaços, falar mais sobre isso. Quero agradecer a deputada estadual de Minas Gerais, pelo PL de Minas Gerais, delegada Sheila. Delegada, quero já convidá-la para um próximo programa, porque eu sei que a senhora tem um trabalho excelente sobre violência infantil e pedofilia, que é outro assunto importantíssimo para nós, mulheres, né? Para todos, mas a gente se preocupa muito com isso, é um assunto muito importante. Nós somos mães, a gente está mais perto, deve ter muita coisa que está acontecendo aí. Agradecer também a advogada doutora Daniela Henriques. Nossa, muito obrigada pela análise de vocês, viu? Boa noite, muito obrigada. Berenice, você também, né? Sempre. Olha, lembrando que a outra nossa aqui da bancada, Ana Paula Rocha, não esteve hoje, mas ela volta na semana que vem. Semana que vem ela está aqui com a gente. Não é, Berenice? A Ana sempre faz falta, muito querida. E um recado importante para a nossa audiência, deixem o like, isso é importante, traz engajamento, e se inscreva no canal, você que está aqui pela primeira vez. É isso aí. Uma boa noite, muito tá com elas, fica por aqui. Volta na sexta-feira que vem, mas olha só, eu e a Berenice já começamos a semana, né, Bê? Segunda-feira, é isso aí. Estamos por aí, no Fator Político BR. Boa noite, até mais. Boa noite, um prazer. Doutora Daniela, um abraço também, tá? Delegada Sheila, um prazer enorme estar com você. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, vamos
nos aproximar em prol de lutas. Vai lá para a gente tomar um café. Eu até ia falar, porque vocês, mulheres de Minas, estão com a corda toda. Hoje são duas, né, Bê? Na semana passada nós tivemos a Patrícia Magalhães, secretária de combate às drogas, que também faz um excelente trabalho. Parabéns, Minas Gerais. Muito bom, gente. Vamos ficando então por aqui, porque o tempo na TV estoura e a gente não pode estourar, hein? Um beijo a todas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.